Cachorro Caramelo olhava para Galeto e fizeram isso com ele. O final é impressionante. O Cachorro Caramelo apareceu na feira como quem não queria nada, mas bastou um olhar demorado para o Galeto girando na brasa e tudo começou a mudar. Ele não pediu. Ele só olhou. E naquele instante, entre o cheiro da lenha e o burburinho da quermesse, alguém gritou alto: "E tirem esse bicho daqui!" A cidade parou. Uns riram. Outros se revoltaram. Mas ninguém imaginava o que viria depois. Você vai se emocionar com essa história surpreendente de laços improváveis, disputas, descobertas e recomeços, e o final é daqueles que marcam. Antes de continuar, curta esse vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma parte dessa história emocionante. Agora sim, vamos continuar. Porque o que fizeram com aquele cachorro caramelo e mudou tudo. Era manhã de sábado. O sol começava a castigar as pedras irregulares da praça central da cidade, e o cheiro de lenha queimando misturava-se com o aroma irresistível de galeto assando nas barracas da quermesse. Os alto-falantes chiavam com uma música forrozeira, e bandeirinhas coloridas dançavam ao vento. Era dia de feira, dia de festa, dia de movimento. Caramelo andava entre as pessoas com a naturalidade de quem já pertencia àquele lugar, mesmo sendo sempre tratado como se não pertencesse. Era um cão magro, de pelo dourado sujo de poeira, rabo meio torto e olhar impossível de ignorar. Ele não implorava. Ele apenas olhava. Parou em frente à barraca de galeto mais disputada da feira. A churrasqueira girava lentamente, exalando o perfume do tempero secreto da mulher conhecida apenas como a galezeira. Diziam que ninguém fazia galeto como ela. Diziam também que ninguém tinha o coração mais duro do que o dela. Caramelo sentou, olhou. Só olhou. Mas bastou esse gesto para que algo se rompesse no ar. "Tirem esse bicho daqui!" Gritou a galezeira, enxugando o suor da testa com um pano florido, a voz mais seca que o chão rachado da praça. A música continuava, mas por um segundo, quem passava ali sentiu o tempo parar. Algumas pessoas riram, outras desviaram o olhar. Um menino, com um caderno debaixo do braço e mochila remendada, parou do outro lado da rua e apertou os olhos. Tinha visto aquele cachorro outros dias, mas nunca tão quieto. Nunca tão ferido, sem ter apanhado. O cachorro se levantou devagar, como se já soubesse o roteiro. Deu meia volta e sumiu entre as pernas apressadas dos feirantes. A galezeira voltou para a grelha, resmungando. Mas alguma coisa em seu rosto endurecido também vacilou por um segundo. No fim da feira, o menino procurou Caramelo por toda parte. Chamava-o de o cachorro, porque nunca tinha dado um nome a ele. Mas naquela noite, ao ver o animal deitado atrás do coreto da praça, encolhido no frio, decidiu mudar isso. Você vai ser Caramelo. Igual o doce da avó. Mas sem ser amargo como ela. Caramelo levantou a cabeça, curioso. O menino tirou um pedaço de pão com mortadela da mochila e estendeu. O cachorro hesitou por um segundo, depois aceitou com delicadeza, sem pressa, como se tivesse aprendido a nunca demonstrar fome. O menino não tinha muito, mas o pouco que tinha, dividia. E desde aquele sábado, passou a separar sempre um pedaço do lanche pro novo amigo. A galezeira, por outro lado, notava um movimento diferente na barraca. Depois do sábado do incidente, mais gente passava por lá. Alguns perguntavam: é verdade que o cachorro deu sorte? Outros queriam tirar foto do lugar onde o caramelo da feira o tinha sido enxotado. A galezeira, irritada no começo, começou a perceber que algo estava mudando. Só falta agora quererem que eu bote o bicho no balcão, e resmungava, mas com um olho na grelha e outro nas moedas que cresciam no caixa. Na semana seguinte, o cachorro apareceu de novo. Sentou, distante, sem incomodar. Apenas observava o galeto girando. Dessa vez, a galezeira não gritou. Fingiu que não viu. Mas, antes de fechar, jogou discretamente um osso no chão da calçada. Caramelo não se aproximou imediatamente. Esperou todos irem embora, e só então pegou o osso com delicadeza. Ficou ali, comendo devagar.
A galezeira, de dentro da barraca já fechada, observava pela fresta da lona. Bicho esperto, viu? O tempo passou. A praça se transformava a cada semana. Os sons da feira, os sabores, os perfumes, as histórias que iam se misturando. O menino e Caramelo criaram uma rotina. Antes da aula, passavam pela praça. Depois da aula, voltavam. O menino dividia a comida. O cachorro dividia silêncio. A cidade pequena, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, começou a falar. Uns diziam que o cachorro era um sinal. Outros, que trazia bênçãos. Um senhor comentou que ele lembrava um cão de anos atrás, que sumiu depois de uma grande separação na cidade. E a galezeira começou a sonhar. Sonhos estranhos, com um cachorro dourado correndo no quintal de uma casa que ela não visitava há décadas. Acordava suando, o pano florido grudado no rosto. No fundo do seu coração cansado, algo começava a balançar. Como as bandeirinhas da feira. Num sábado de céu limpo, durante a tradicional procissão de Santo Antônio, Caramelo desapareceu. Ninguém viu para onde foi. A cidade, sem perceber, sentiu falta. O menino passou a manhã procurando, perguntando. A galezeira, silenciosa, colocou uma coxa de galeto num saquinho de papel e deixou no canto da praça. Mas ela também estava inquieta. Foram 3 dias de ausência. 3 dias em que a feira parecia mais quieta. O menino chorava escondido. A galezeira, mais dura que nunca, falava menos ainda. E então, numa manhã nublada, Caramelo reapareceu. Sujo, com o olhar mais fundo do que antes. Ninguém soube onde esteve. Mas o menino gritou de alegria e o abraçou com força. E, naquele dia, a galezeira chamou o cachorro pela primeira vez. E vem, Caramelo. Ele parou, hesitou. E foi. Naquela noite, dormiu embaixo da barraca. A galezeira permitiu. Não falou com ninguém sobre isso. Mas estendeu um pano velho. E deixou uma tigela com água perto da grelha. A cidade não sabia, mas tudo começava a mudar a partir daquele gesto. Era como se Caramelo tivesse sempre estado ali. Mesmo quem antes o espantava agora parava para observar quando ele passava. O cachorro andava com tranquilidade entre as barracas da feira, cumprimentava com o rabo quem lhe sorria e mantinha a distância de quem franzia a testa. Ele sabia ler pessoas. Sabia a diferença entre ser aceito e ser tolerado. Depois da noite em que dormiu sob a barraca da galezeira, ninguém mais ousou tirar ele dali. Ainda que a mulher insistisse em dizer que era só por pena ou porque o bicho o ajudava a espantar os gatos, ninguém acreditava de verdade. Caramelo virou parte da rotina da feira. Pela manhã, fazia sua ronda, passava pela banca de cuscuz da dona Iracema, ganhava um pedaço de queijo da quitanda do seu Moacir, deitava um pouco na sombra da banca de castanhas. À tarde, voltava para o canto da galezeira, sentava a uma distância respeitosa e observava a grelha girando. Mas naquela semana, algo diferente aconteceu. Na quarta-feira, um grupo de estudantes de uma cidade vizinha veio visitar a feira como parte de um projeto escolar. Entre eles, uma menina com celular na mão percebeu Caramelo deitado em frente à barraca da galezeira, com os olhos fixos no galeto. "Olha isso!" disse ela. "Parece que ele tá hipnotizado." Ela gravou um vídeo de poucos segundos. Caramelo, imóvel, com o focinho apontado pro galeto e a língua levemente para fora. A trilha sonora, ao fundo, era um forrozinho ao vivo que tocava na barraca de um sanfoneiro. O vídeo foi parar nas redes sociais naquela mesma noite. Em 2 dias, mais de 80.000 visualizações. Em uma semana, jornais regionais começaram a falar sobre o cachorro que se apaixonou por galeto. No sábado seguinte, a praça estava diferente. Turistas com celulares na mão, crianças procurando o cachorro do vídeo, gente tirando selfie ao lado da grelha. E Caramelo? Tranquilo como sempre. Como se nada tivesse mudado. Ele apenas fazia o que sempre fez, o observava. A galezeira, ao contrário, estava desconcertada. Esse povo todo por causa de um cachorro?
Não me venha com lorota, e dizia, tentando manter o tom firme, mas com os olhos atentos ao movimento. A fila da barraca dobrava a esquina. Ele tem que ter chapéu de cangaceiro, gritou uma mulher. Tem que botar nome no galeto dele, brincou outro rapaz. O que começou como uma piada virou sugestão séria e criaram o combo caramelo, com pedaços do frango mais dourado, batata assada e farofa. O nome estampava um cartaz improvisado, escrito com pincel grosso em papelão. A galezeira começou a se render à ideia. No início, por estratégia. Depois, por algo que ela mesma não entendia. Toda noite, Caramelo dormia próximo à barraca. Já não precisava mais esperar pela generosidade dos outros, havia sempre uma tigela de comida e outra de água. O menino que sempre o acompanhava agora ajudava na barraca. Era ágil, atento, e o único capaz de entender os gestos de Caramelo. Esse cachorro te entende mais do que muita gente, dizia a galezeira. E a senhora entende ele mais do que parece, devolvia o menino. Na terceira semana de fama, um homem engravatado apareceu na feira com uma prancheta debaixo do braço. Era dono de uma rede de franquias de frango assado de uma capital próxima. Estava interessado em comprar a receita da galezeira e levar a imagem do cachorro como mascote da marca. É marketing puro. A senhora pode ganhar mais do que em anos de feira, disse ele, sorrindo, enquanto Caramelo observava com a orelha em pé. A proposta era generosa. Mas também exigia que ela fechasse a barraca e entregasse tudo, receita, imagem, direitos. A galezeira não respondeu de imediato. Pediu um tempo. Naquela noite, ela teve outro sonho. Estava em uma casa antiga, daquelas com paredes de cal e chão de barro batido. O quintal era amplo. E ali, um cachorro dourado corria atrás de galinhas. Ela ria. Uma risada que há muito não soltava. Havia uma figura masculina ao fundo, desfocada, que ela evitava olhar diretamente. Acordou suando, com o som de galinhas ainda nos ouvidos. Durante os dias seguintes, a barraca ficou mais cheia. Caramelo ganhava laços no pescoço, tirava fotos com turistas, virava estampa de pano de prato e até de chaveiro. O menino, que antes era invisível, agora era o assistente do cachorro. Mas havia uma tensão no ar. A proposta do empresário pesava. O menino percebeu a inquietação da galezeira. Vai aceitar? Perguntou, enquanto limpava a grelha. Ela não respondeu. Apenas olhou para Caramelo, que dormia encolhido num canto da lona. Eu vivi muito tempo esperando dar certo. E agora que tá dando, e não sei se vale a pena trocar por outra coisa. Mas não é só galeto. É tudo isso aqui, disse o menino, abrindo os braços. É a praça, o cheiro, o povo. É o Caramelo. Sem ele, nada disso aconteceu. A galezeira não respondeu. Mas o silêncio dela não era mais o mesmo de antes. No sábado, o empresário voltou. E então? A galezeira olhou para a barraca. Olhou para o menino. Olhou para Caramelo, que se levantou e foi até ela, como se soubesse que a decisão dependia daquele momento. Ela se agachou, olhou nos olhos do cachorro. Esse aqui não tem preço. E minha receita também não. O empresário tentou argumentar, insistiu, até ameaçou. A senhora vai se arrepender. Já me arrependi de muita coisa na vida. Dessa, não. A cidade comemorou. A história da recusa se espalhou tão rápido quanto o vídeo original. A barraca virou ponto turístico oficial. O Ocombo Caramelo ganhou uma versão especial para festas. E, aos poucos, a praça se transformou em grafites com a imagem do cachorro, uma pequena estátua feita por um artesão local, camisetas. Mas a maior mudança era invisível, a galezeira ria mais. O menino andava mais seguro. E Caramelo, e bom, ele continuava o mesmo. Sentava, olhava e observava o galeto girando, como quem sabia que, de alguma forma, estava cuidando de tudo aquilo. Era fim de tarde quando o céu começou a se fechar. Nuvens grossas, pesadas, prometeram chuva das boas.
O ar ficou parado, úmido, e os feirantes começaram a acelerar o passo para desmontar suas barracas. A galezeira, como sempre, manteve a grelha acesa até o último cliente, mesmo com o cheiro de tempestade no ar. Caramelo estava inquieto. Diferente dos outros dias, não ficou deitado no canto nem rodando as bancas em busca de atenção ou sobras. Andava em círculos, orelhas sempre erguidas, como se farejasse algo fora do comum. O menino notou primeiro. Ele tá esquisito, né? A galezeira olhou e assentiu com um muxoxo, mas não tirou os olhos da grelha. Deve ser a chuva chegando. Bicho sente essas coisas. Mas ele não tem medo de chuva. Caramelo parou de andar. Olhou para o fundo da praça. Fixou os olhos como fizera aquele dia com o galeto. Depois, sem avisar, começou a correr. Passou pelas mesas, pelas cadeiras, desviou da tenda de castanha e sumiu pela viela atrás do coreto. Caramelo! Gritou o menino. Ele tentou correr atrás, mas a chuva despencou de repente, grossa como cortina. Em segundos, tudo virou lama e correria. Quando finalmente conseguiu chegar ao beco, já não havia sinal dele. A cidade amanheceu diferente. Sem Caramelo, a praça parecia menos viva. Os visitantes que vieram por causa da fama perguntavam por ele. O menino não falava de outra coisa. A galezeira, silenciosa, montou a barraca, mas não acendeu a grelha. Hoje não vai ter galeto? Perguntou uma mulher na fila. Hoje o fogo não pega, respondeu ela, com a voz baixa. Durante os dias seguintes, o menino organizou buscas. Pregou papéis com a foto do cachorro em postes e padarias, pediu ajuda nas rádios locais e até fez um vídeo para as redes sociais. O vídeo viralizou, mas não trouxe pistas. Enquanto isso, o movimento da barraca caiu. Sem Caramelo, parecia que a comida não tinha o mesmo gosto. Alguns até diziam isso em voz alta. O segredo era o cachorro, né? Ele abençoava o tempero. Depois que ele sumiu, até o cheiro mudou. A galezeira fingia não ouvir, mas o impacto era real. O Ocombo Caramelo foi retirado do cardápio. A grelha, antes sempre acesa, passava dias sem fogo. Certa tarde, o menino apareceu com os olhos vermelhos. Tinha ido até um terreno baldio na saída da cidade, seguindo uma pista falsa. Lá encontrou apenas restos de comida e pegadas de gado. Estava exausto. Ele não ia fugir assim. Ele estava sentindo alguma coisa. Eu sei. E se ele desistiu? Perguntou a galezeira, com o olhar perdido. Ele não é de desistir. A mulher respirou fundo. Pegou o pano florido e esfregou com força o balcão, como se pudesse limpar a dor que também crescia dentro dela. 3 dias depois, durante uma madrugada de vento forte, a galezeira teve outro sonho. Estava de novo naquela casa antiga, agora sem paredes. O cachorro dourado cavava perto do poço. Um vulto a chamava do fundo do quintal. Ela não queria olhar. Sabia quem era. Mas não queria ver. Acordou suada, o pano de prato agarrado à mão, como se fosse o último pedaço de afeto no mundo. No fim de semana, a cidade preparava-se para a festa de São Francisco, padroeiro dos animais. Era uma celebração simples, mas muito respeitada. A igreja local organizava uma bênção especial e, naquele ano, os fiéis decidiram dedicar a procissão a Caramelo, o cão que uniu a cidade. A ideia partiu da professora de artes, que acompanhava os vídeos do menino na internet. Ela mobilizou alunos, preparou faixas e cartazes. A galezeira resistiu no início, mas cedeu quando viu o nome do cachorro estampado num estandarte colorido. Se ele voltar, vai gostar disso, disse o menino, com um sorriso fraco. A procissão saiu ao cair da tarde, com crianças levando cachorros no colo, gatos em cestas e até um coelho dentro de uma caixa de feira. A imagem de São Francisco seguia à frente, acompanhada por cânticos e orações. Na frente da fila, o menino levava o cartaz com o rosto de Caramelo. Caminhava com os olhos no chão, mas o coração nas nuvens, desejando que o cachorro estivesse ali, nem que fosse só assistindo.
E foi aí que aconteceu. Quando a procissão passou pela velha ponte de madeira, alguém gritou: lá! Olha lá! Caramelo surgiu entre os arbustos, magro, com o pelo coberto de poeira, mas os olhos e os mesmos olhos. O menino largou o cartaz e correu em sua direção. O cachorro hesitou por um instante, depois avançou correndo, pulando direto nos braços do garoto, derrubando-o no chão de terra. A multidão aplaudiu. Alguns choraram. A imagem de São Francisco passou bem ao lado deles. A professora tirou uma foto naquele instante. Dias depois, seria a capa de um jornal regional com o título O Retorno do Milagre. Caramelo foi levado para a casa do menino naquela noite. Tomou banho, comeu como nunca, e dormiu enroscado aos pés da cama, como se não tivesse passado um dia sequer fora dali. Na manhã seguinte, a galezeira esperava, firme, ao lado da grelha. O cheiro de tempero voltou a se espalhar pela praça. E, quando Caramelo chegou, limpo, com um lenço vermelho amarrado no pescoço, as palmas recomeçaram. Ela não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, e o cachorro se deitou em seu canto de sempre. O fogo crepitava. A fila crescia. O Ocombo Caramelo voltou ao cardápio. Semanas depois, o menino, com a ajuda da professora de artes e do apoio da prefeitura, inaugurou na praça um pequeno abrigo comunitário para animais de rua, batizado de O Espaço Caramelo. A ideia era simples e dar alimento, abrigo e cuidado básico para cães e gatos abandonados, com a ajuda de voluntários. Caramelo virou o símbolo oficial do projeto. Era ele quem o recebia os novos moradores, vigiava os visitantes, e descansava sob a sombra do pé de jambo enquanto tudo acontecia ao seu redor. A galezeira visitava o abrigo com frequência. Não dizia nada, mas deixava potes com ração, panos, e às vezes galetos inteiros. Um dia, ao ver o menino limpar as tigelas, ela disse: "Você sabe que eu sonhei com ele antes de tudo isso, né?" Com o caramelo. Ela assentiu. Ele já foi meu. Há muitos anos. Antes da separação, antes de tudo. Achava que ele tinha sumido, como o resto da minha vida. Mas parece que ele só deu a volta. O menino não entendeu tudo, mas não perguntou. Apenas sentou ao lado dela. Caramelo veio e se deitou no meio dos dois. Ali, sem fogos nem música, a cidade encontrava sua nova tradição, 3 vidas que, sem querer, haviam se encontrado de novo, se que agora seguiam juntas, um dia de cada vez. Com o retorno de Caramelo e a inauguração do Espaço Caramelo, a cidade parecia viver um novo tempo. A praça, que já era o coração do lugar, agora pulsava com mais força. Famílias voltavam a frequentar os fins de semana, e os turistas seguiam registrando tudo com seus celulares, e a feirinha, o menino e, claro, o cachorro caramelo mais amado do Brasil. A galezeira, embora ainda carrancuda na fala, estava visivelmente diferente. Ria com mais facilidade, aceitava elogios com menos resistência e até passou a usar um avental novo com estampa de ossinhos dourados, presente de uma senhora da capital que se encantara com a história de Caramelo. Apesar disso, os dias de calmaria estavam com os dias contados. Foi numa manhã abafada de quinta-feira que tudo começou. Seu Adelmo, aposentado e conhecido por viver nas calçadas observando o movimento, viu um homem alto, de terno e sapato brilhando, conversando com o secretário de obras da prefeitura em frente ao antigo galpão ferroviário, desativado havia mais de 20 anos. Curioso, se aproximou o suficiente para ouvir parte da conversa. Já está tudo certo, dizia o homem do terno. Com a área liberada, começa a construção. Vai ser o maior centro gastronômico da região. Padronizado. Tudo moderno. Mas e a feira? Perguntou o secretário. Vai ser transferida. O projeto não comporta barracas improvisadas no entorno. Não queremos bagunça. O velho arregalou os olhos. A feira, e fora dali? Correu, com o andar desajeitado de quem já não tem pressa, até a barraca da galezeira. Estão querendo acabar com a feira. Vão botar tudo num shopping de comida. E você vai ter que sair daqui. Ela franziu o senho.
Mas isso aqui é patrimônio da cidade e não para quem tem dinheiro. Nos dias seguintes, os boatos se espalharam. Alguns diziam que era só conversa de político em época de eleição. Outros garantiam que as máquinas já estavam chegando. O menino, preocupado, pediu ajuda à professora de artes. Ela confirmou que havia mesmo um projeto de reestruturação urbana em andamento. A feira seria realocada para um centro fechado, longe da praça. O galpão antigo seria transformado num ponto turístico gourmet, com barracas padronizadas, praça de alimentação, espaço kids e tudo mais. Só que ali, naquele plano moderno, não havia lugar para caramelo. Nem para a grelha rústica da galezeira. Nem para o cheiro da lenha. Nem para o barulho dos bancos arrastando no chão de terra. Mas não faz sentido, disse o menino, com os olhos marejados. A praça é nossa. O povo vem pra cá por causa da história do caramelo. História não vale nada quando querem ganhar em cima, respondeu a galezeira, mordendo o pano de prato. O menino, mais decidido do que nunca, lançou uma campanha e fica, feira. Cartazes foram colados por toda a cidade, vídeos emocionados circularam nas redes sociais e até um abaixo-assinado começou a ganhar corpo. Na praça, organizou-se um mutirão de apoio. Artistas locais pintaram murais com imagens de caramelo, feirantes deram descontos para quem assinasse a petição, e a galezeira, e ela finalmente falou com o microfone em punho. A feira é raiz. É memória. É suor. E é onde esse cachorro, sem dizer uma palavra, ensinou a gente a cuidar um do outro. Tirem isso daqui e tiram a alma da cidade. A praça inteira aplaudiu. Mas os dias seguintes foram tensos. Carros da prefeitura passaram medindo terrenos, homens engravatados analisavam esquinas e árvores. Caramelo, atento como sempre, rosnava baixinho toda vez que um dos estranhos se aproximava da barraca da galezeira. Então veio a primeira reviravolta de peso. Durante uma reunião pública na Câmara Municipal, aberta à população, um dos vereadores leu uma cláusula esquecida de um antigo decreto de tombamento da praça como patrimônio cultural. O documento, de mais de 40 anos, dizia que a Praça Central e suas expressões culturais vivas devem ser preservadas em sua natureza original, sob risco de perda irreparável da identidade local. Esse trecho, ignorado por anos, foi redescoberto graças ao avô do menino, que vasculhava arquivos na biblioteca municipal. Um velho ex-servidor da prefeitura que ninguém levava muito a sério e até aquele momento. O vereador tremeu ao ler. Se essa cláusula ainda tiver validade legal e o projeto inteiro pode ser barrado. A notícia caiu como uma bomba. O empresário da rede gastronômica entrou com uma liminar para invalidar o decreto, alegando desatualização legal. A cidade se dividiu. Parte queria o progresso prometido, outra parte queria manter a praça como sempre foi. Enquanto isso, o clima na feira ficou pesado. A alegria deu lugar à tensão. A galezeira voltou a ficar calada. O menino, cansado, começou a faltar aula. E Caramelo? Caramelo sumiu novamente. Foram horas de busca até que, ao entardecer, o menino encontrou deitado dentro do galpão abandonado. Era como se o cachorro quisesse mostrar algo. O menino entrou com cuidado, e ali, entre entulhos e caixas velhas, encontrou um antigo quadro empoeirado, enrolado em pano grosso. Abriu. Era uma pintura. Um retrato da primeira feira da cidade, pintado a óleo. No centro da cena, uma mulher risonha segurava uma vasilha de barro com farofa. Ao lado dela, um cachorro dourado. O avô do menino confirmou depois que a mulher era a mãe da galezeira. O cachorro, um antepassado do caramelo atual. Era impossível ignorar o valor simbólico daquele quadro. Na reunião final, organizada em praça pública, o menino mostrou a pintura ao lado do avô, da professora e da galezeira. A multidão se aglomerava. Caramelo, sentado na frente de todos, observava com seu jeito calmo e presente. O quadro foi projetado num telão improvisado. O silêncio foi absoluto. Isso aqui não é só um retrato antigo, disse a professora, com firmeza. É a prova viva de que essa praça é mais do que um espaço.
É uma herança. É identidade. E caramelo, e é o elo entre passado e presente. O público aplaudiu de pé. O vereador não teve escolha. A prefeitura decidiu suspender o projeto e iniciar uma reavaliação participativa com a população. O empresário, contrariado, retirou sua proposta. Mas, ao sair da cidade, deixou uma frase curiosa: "A história venceu." Mas nem sempre será assim. Com a permanência garantida, a feira voltou a florescer com força total. A praça foi revitalizada com cuidado, sem mudar sua essência. A grelha da Galezeira ganhou cobertura nova. O Espaço Caramelo recebeu apoio oficial. A Galezeira reencontrou no fundo do baú da memória a receita original da farofa da mãe, e a incluiu no cardápio, chamando de o farofa da memória. O menino passou a ser chamado de o guardião da feira ou pelos mais velhos. Seu avô, antes desacreditado, virou conselheiro honorário do novo Comitê Cultural da cidade. E caramelo, e bem, ele finalmente ganhou uma casinha de madeira sob a árvore mais antiga da praça, pintada à mão pelas crianças da escola, com uma plaquinha pendurada: "Aqui mora o que a cidade tem de mais bonito, o que não se compra, não se vende, não se apaga." Os ventos sopravam mais frescos na cidade desde que a feira foi preservada. As manhãs voltaram a ter cheiro de café com tapioca, risadas de feirantes, e o som ritmado das cadeiras sendo arrastadas para perto das barracas. Mas nada era como antes, se era melhor. A vitória pela permanência da feira fortaleceu os laços entre os moradores e reacendeu um orgulho que muitos já haviam esquecido. A Galezeira, mesmo mantendo sua rigidez e jeito direto, agora tinha outra postura. Recebia elogios com um aceno de cabeça, não mais com um silêncio desconfiado. O menino, por sua vez, crescia em responsabilidade. Passava a maior parte dos dias ajudando na barraca, organizando a fila, anotando pedidos, e claro, cuidando de Caramelo, que virou o símbolo oficial da resistência da cidade. O cachorro, sempre presente, agora usava uma coleira artesanal trançada por uma senhora artesã da feira. Não prendia, mas mostrava a todos que Caramelo tinha um lar, ainda que sem cercas. Ele continuava livre, como devia ser, mas agora pertencia a todos. A calmaria, porém, não duraria muito. Em uma manhã abafada de primavera, uma van branca com adesivos coloridos parou na beira da praça. De dentro dela desceu uma mulher loira, de cabelos muito lisos, óculos escuros e vestida com roupas modernas. Ela caminhou até a barraca da Galezeira com o passo firme de quem já sabe o que quer. "É aqui que fica o famoso o galeto do cachorro Caramelo?" A Galezeira, de braço cruzado, assentiu com o queixo. "E quem tá perguntando?" A mulher tirou os óculos com lentidão. "Sou jurada do reality nacional O Brasil no Prato. Estamos selecionando histórias e sabores autênticos para uma edição especial. E o seu galeto está concorrendo." O menino, que ouvirá de longe, correu até a mulher. "É sério?" "Sério. Mas tem um detalhe: a senhora precisa participar de uma prova culinária, aqui mesmo na praça, com outros cozinheiros regionais. A gravação é semana que vem. A receita original do seu galeto será avaliada por chefes renomados. Se vencer, leva o selo de Patrimônio Gastronômico Popular." A Galezeira franziu a testa. "Silêncio. A senhora vai, né?" insistiu o menino, com os olhos arregalados. "Eu não sei brincar disso, não", respondeu ela, limpando as mãos no avental. "Não sou mulher de programa de televisão." "Mas não é só televisão", disse a mulher. "É reconhecimento. É memória. É história sendo valorizada." Nos dias seguintes, a cidade se dividiu. Muitos incentivaram a participação. Outros achavam que aquilo poderia mudar o espírito da feira. A Galezeira, mais introspectiva do que nunca, passou noites em claro. Em uma dessas noites, sonhou novamente com a casa antiga. Mas dessa vez, o cachorro dourado estava dentro da cozinha. Ao lado dele, sua mãe mexia uma panela de ferro e sorria, dizendo: "Não é pelo prêmio. É para lembrar quem somos." Acordou suada. Pegou o caderno velho onde anotava receitas. E escreveu: "Um galeto da memória e versão final."
O dia da gravação chegou. A praça foi tomada por câmeras, cabos, toldos coloridos e uma estrutura que nunca se tinha visto ali. 3 cozinheiros foram selecionados para disputar a prova, uma senhora famosa do sertão vizinho com uma receita de carne de sol, um jovem chefe moderno de food truck, e a galezeira, com seu galeto da lenha e farofa da memória. O apresentador, animado demais para o gosto da cidade, comandava tudo com energia de auditório. Hoje, direto do coração dessa cidade que aprendeu a amar um cachorro, vamos descobrir qual o sabor que representa o Brasil verdadeiro. As barracas foram montadas lado a lado. O menino assumiu o fogo da lenha, com Caramelo deitado perto, observando atento. A galezeira colocou o avental, ajeitou o lenço no cabelo e foi até sua bancada. Estava nervosa, mas firme. Com ela, trazia a panela de barro da mãe. Velha, rachada nas bordas, mas inteira na alma. A prova começou. Os outros concorrentes usaram panelas cromadas, equipamentos modernos, ingredientes refinados. O jovem chefe até trouxe ervas exóticas e cogumelos importados. Já a galezeira, e ela usou o que conhecia. Frango marinado no suco de limão bravo, alho amassado no pilão, e o fogo certo, aquele que não se mede com termômetro, mas com o cheiro. Enquanto mexia a farofa com farinha grossa, cebola roxa e banana da terra, a câmera se aproximou. Qual o segredo da senhora? Ela parou. Olhou para o menino, depois para Caramelo. O segredo é não ter pressa. É cozinhar lembrando. Cada pedaço aqui tem um pedaço da minha história. E de muita gente que comeu e chorou sem saber por quê. Na hora da degustação, o silêncio foi absoluto. Os jurados experimentaram os 3 pratos. Comentaram, anotaram, trocaram olhares. Quando chegaram ao galeto da galezeira, tudo parou. Um deles fechou os olhos. Outro limpou a boca com o guardanapo devagar. Tem gosto de infância, disse um dos jurados. De saudade. Tem gosto de fogão a lenha na varanda da avó, completou o outro. A mulher loira da produção sorriu com os olhos úmidos. Nunca comi nada igual. O veredito demorou. E, quando veio, não foi como o esperado. O vencedor, por sabor e originalidade, é a galezeira. Ah! O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Praça explodiu em palmas. O menino pulou. Caramelo latiu. A galezeira segurou firme na bancada, como se o chão tivesse balançado. Mas, e completou o apresentador, se ela recusou o prêmio principal. Todos silenciaram. A mulher pegou o microfone, contrariando seu próprio estilo. Não faço comida para selo. Faço para alimentar a alma. Se quiserem colocar meu nome num livro, que coloquem. Mas meu galeto fica na praça. Onde começou. Onde tem cheiro de feira. Onde tem história. A decisão causou espanto. A produção tentou convencê-la a reconsiderar. Mas ela foi firme. O máximo que aceitou foi a instalação de uma placa discreta na barraca, com os dizeres, um galeto da memória e receita que alimenta raízes. O programa foi ao ar 2 semanas depois. A repercussão foi imensa. Gente de todo o país começou a visitar a cidade. A fila da barraca agora dobrava 2 esquinas. O menino passou a ter 2 ajudantes. E Caramelo? Recebia biscoitos caseiros de turistas que vinham só para vê-lo. Foi então que, em uma dessas manhãs ensolaradas, uma caminhonete antiga parou na entrada da praça. De dentro dela desceu uma mulher de cabelos grisalhos, sandálias simples e olhar calmo. Caminhou devagar até a barraca da galezeira. Eu vi você na televisão. E reconheci o jeito. Você parece com sua mãe. A galezeira empalideceu. A senhora conheceu minha mãe? Conheci, sim. Fomos vizinhas. E por muitos anos eu cuidei de um dos filhotes do cachorro dela. Era igualzinho ao seu Caramelo.
As duas se olharam por longos segundos. Caramelo, como que reconhecendo algo ancestral, se aproximou da mulher e deitou ao lado dela. Ele tem o mesmo jeito. Como se tivesse vivido 1000 anos. A galezeira, emocionada, serviu 2 pratos de galeto, com farofa e vinagrete. Sentaram-se em silêncio. Comeram como se o tempo tivesse parado. O menino os observava de longe, e pela primeira vez, viu lágrimas caírem no rosto da mulher que aprenderá a admirar em silêncio. Naquela tarde, o vento trouxe o cheiro da lenha misturado com o de jambo maduro. A praça estava cheia. Crianças corriam com pipas. O espaço Caramelo recebia doações. E no centro de tudo, ele, Sucão Caramelo, com o focinho encostado nos pés do menino, vigiando o coração de uma cidade que aprenderá, enfim, a valorizar o que importa. E, como se sentisse que o ciclo estava se completando, Caramelo fechou os olhos e dormiu ali, tranquilo. O verão chegou trazendo um calor quase líquido, daqueles que faz o asfalto da rua tremer na vista e transforma a sombra de uma árvore em território sagrado. A praça, mesmo com o calor, seguia pulsando viva. As pessoas pareciam buscar ali mais do que comida, buscavam afeto. E em cada detalhe, do cheiro do galeto assando à presença constante de Caramelo deitado sob o pé de jambo, havia uma espécie de cura silenciosa. O espaço Caramelo agora era um sucesso. Ganhava doações constantes, voluntários novos a cada semana e até a promessa de ampliação feita por uma ONG nacional. Tudo parecia entrar num ritmo bom, justo, tranquilo. Mas para a galezeira, algo ainda não fechava por completo. Desde a visita da mulher grisalha, a lembrança da mãe andava mais presente. E, com ela, um outro fantasma do passado começava a ressurgir, sua própria filha. Era um assunto que nunca tocava, nem mesmo com o menino. Mas o sumiço da filha, muitos anos atrás, foi um divisor de águas. Após uma briga feia com o então marido, a jovem partirá para o sul do país, sem aviso, levando apenas uma mala e o silêncio. Desde então, nenhum contato. A galezeira nunca soube se a filha escolher o afastamento ou se perderá no caminho. Tudo o que sabia vinha de cartas rasuradas, e mais tarde, de um silêncio que durou mais de 2 décadas. Agora, com tanta gente falando do galeto, da praça, da feira e de Caramelo na televisão e internet, a possibilidade de a filha encontrar pela tela aumentava. E isso, embora fosse um fio de esperança, também trazia o medo do reencontro, medo de não ser perdoada e, ou pior, medo de ter sido esquecida. O menino, atento como sempre, percebeu a mudança no ar. A senhora anda com os olhos lá longe, viu? Olhos não descansam, menino. Descansam sim. Quando a alma tá leve. Ela não respondeu. Certo domingo, enquanto a praça fervia de gente e o cheiro de farofa se misturava ao do cocô verde vendido no carrinho ao lado, um carro branco com placas de outro estado estacionou na beira da feira. Uma mulher jovem desceu com uma criança pela mão. Ela olhou ao redor como quem busca algo que conhece só de lembrança. Caramelo foi o primeiro a perceber. Saiu de debaixo da sombra, ergueu a cabeça e caminhou até a mulher. Ela parou. A criança apertou sua mão com força. O cachorro se aproximou devagar, cheirou sua perna e se sentou diante dela. Ela abaixou. Você é o Caramelo, né? O menino viu a cena de longe e correu até eles. Ele reconheceu você, disse, ofegante. Eu reconheci ele também. Vi vocês na televisão. A galezeira, ao ouvir a voz, congelou. Foi como se um trovão silencioso atravessasse sua espinha. Saiu lentamente de trás da grelha, limpando as mãos no pano de prato já gasto. Parou a poucos passos. A mulher ergueu os olhos. Eles se encontraram. Mãe. O silêncio que se seguiu pesava mais que 1000 palavras. A galezeira abaixou os olhos, depois os voltou à filha. Havia medo, raiva, ternura, saudade. Mas acima de tudo, havia amor. Você voltou. Voltei. Não por mim. Pela minha filha. Ela precisa saber de onde veio. A criança, de cabelos crespos e olhos castanhos muito vivos, olhava para a bisavó com curiosidade.
Vó. A galezeira não respondeu de imediato. Abaixou-se, abriu os braços devagar e deixou que a neta se aproximasse. Caramelo se enroscou neles, como um elo entre 3 gerações. O reencontro mudou o ritmo da praça. Nos dias seguintes, a filha da galezeira, que agora morava no sul com uma vida já estruturada, decidiu passar um tempo na cidade. Alugou uma casa próxima, matriculou a filha em uma escola local temporária e começou a frequentar a feira todos os dias. Aos poucos, a relação entre mãe e filha foi sendo reconstruída, não por discursos emocionados, mas por pequenos gestos, uma marmita deixada na porta, uma ajuda silenciosa com as encomendas, um café sem açúcar servido no ponto certo. O menino observava tudo de perto. E com Caramelo ao lado, dizia em voz baixa: "É bonito quando o tempo conserta o que a gente achava perdido." Mas os desafios não cessaram. Com o aumento do movimento na feira, começaram a surgir pequenas desavenças entre feirantes antigos e novos comerciantes que queriam um espaço. Alguns acusavam a galezeira de ter se tornado comercial demais, de ter deixado a feira turística e perdido a essência. "Só falta colocar o Wi-Fi na barraca", disse um feirante mais velho, em tom de desdém. A galezeira escutou, em silêncio. Não retrucou. Mas aquilo doeu. Foi então que o menino teve uma ideia. E se a gente fizesse uma noite especial, só com receitas antigas da feira? Comida feita como antigamente, sem modernidade, sem tecnologia. Só tradição. Ela gostou. Decidiram então organizar a primeira noite da tradição, uma celebração à memória da feira, com pratos dos mais antigos, fotos históricas, histórias contadas em roda e até a apresentação de cantadores populares. A noite foi mágica. Luzes penduradas em cordas cruzavam a praça como estrelas baixas. As mesas foram forradas com toalhas de chita. Os pratos traziam nomes antigos, e cada receita vinha acompanhada de um bilhete contando sua origem. A filha da galezeira preparou um prato da infância dela, com a ajuda da mãe. Foi a primeira vez que as duas cozinharam juntas em mais de 20 anos. Caramelo, como sempre, foi o anfitrião silencioso. Andava de mesa em mesa, recebia afagos, e se deitava no centro da praça como se guardasse aquilo tudo, como se dissesse: "É isso que vale a pena." Ao final da noite, o menino pegou o microfone improvisado e falou com a voz embargada: "Quando eu cheguei aqui, tudo era difícil. Mas Caramelo me mostrou que a gente não precisa de muito para ter um lar. Às vezes, só precisa de uma praça, um cheiro de comida boa e alguém que olhe pela gente." A galezeira, que raramente se emocionava em público, limpou os olhos com o canto do avental. "E o que esse cachorro fez, nenhuma pessoa conseguiu. Ele me trouxe minha filha de volta. Me deu um neta. Me deu um motivo para seguir cozinhando." O público aplaudiu em pé. Dias depois, a prefeitura reconheceu oficialmente a feira como patrimônio cultural e material da cidade. Foi instalada uma placa na entrada da praça, com o rosto de Caramelo gravado em bronze, ao lado da frase: "Onde há raiz, há futuro." A filha da galezeira anunciou que ficaria mais tempo. Estava considerando mudar de vez para a cidade, abrir uma banca própria ao lado da mãe e transformar o antigo rancho da família em uma pequena escola de culinária tradicional. E quanto ao menino? Ele seguia crescendo, aprendendo, cuidando. Ganhou uma bolsa de estudos numa escola técnica de gastronomia e começava a pensar em abrir, no futuro, um pequeno restaurante popular e com nome já escolhido: o Cantinho do Caramelo. E assim, enquanto a cidade florescia novamente, o cachorro Caramelo, agora com os pelos um pouco mais grisalhos, seguia andando pelas ruas como um guardião daquilo que o tempo não pode apagar. Quando o sol baixava e a praça ganhava aquele tom dourado do fim de tarde, ele subia no banco de madeira em frente à barraca, fechava os olhos e ouvia, em silêncio, o som da lenha estalando, o riso das crianças, e o coração da cidade batendo, mais forte do que nunca. O tempo passou. 3 meses desde a noite da tradição, e a cidade parecia ter entrado num período de ouro.
As ruas do entorno da praça foram reformadas com cuidado, respeitando a arquitetura antiga, e placas de madeira com informações turísticas foram instaladas com pequenas setas apontando Espaço Caramelo e 200 metros, Feira Raiz e entrada pela Rua das Laranjeiras, Barraca da Galezeira e siga o cheiro do galeto. Turistas vinham de ônibus fretado. Estudantes de gastronomia marcavam visitas técnicas. Até programas internacionais queriam registrar o que a cidade construiu com sabor, memória e um cachorro. Caramelo. Ele agora tinha uma caminha nova, feita de palha trançada, colocada no cantinho da praça, sob o pé de jambo. A prefeitura até tentou colocá-lo dentro de um cercado de madeira baixa, só por precaução. Bastou uma semana e 3 fugas discretas para entenderem que ele era livre, como sempre fora. O menino, agora mais crescido, dividia seus dias entre a feira, os estudos e a pequena escolinha de gastronomia popular que a filha da Galezeira havia fundado, no antigo rancho. Ele virava referência, mesmo ainda sendo criança. Muitos o chamavam de o futuro da cozinha raiz, mas ele só queria fazer tudo com alma, como aprenderá vendo Caramelo observar o fogo da lenha. A neta da Galezeira, a pequena Ana, tornou-se a sombra de Caramelo. Onde ele ia, ela ia atrás. Corria com os pés descalços na terra quente, amarrava fitinhas coloridas no rabo dele, que ele tolerava com paciência, e dizia, desse cachorro tem alma de gente. E a avó respondia, não tem mais que muita gente por aí. Mas em uma segunda-feira chuvosa, daquelas em que até o céu parece estar de ressaca, Caramelo não apareceu. O menino foi o primeiro a notar. Chegou cedo, como sempre, trouxe o pão de queijo que ele adorava, mas não havia sinal do cachorro. Chamou pelos arredores, perguntou para os feirantes, deu uma volta pela praça. Nada. Às vezes ele passeia, disse a Galezeira, tentando disfarçar a preocupação. Mas ele sempre volta antes do almoço. Sempre. O menino correu até o Espaço Caramelo. Os voluntários também não tinham notícias. Vasculhou o galpão ferroviário, os fundos da igreja, até o matagal atrás do campo de futebol. Nada. Começou a chover mais forte. O menino voltou encharcado e com os olhos vermelhos. Ele nunca some por tanto tempo. Na manhã seguinte, a cidade inteira sabia. Caramelinho sumiu, dizia a faixa improvisada na frente da feira. As redes sociais foram tomadas por fotos, vídeos antigos e mensagens de saudade. Pessoas de fora da cidade começaram a compartilhar, ajude a encontrar o cachorro símbolo da resistência. A professora da escola criou uma força-tarefa entre os alunos. A neta da Galezeira colou cartazes com o desenho que ela mesma fez, um caramelo de orelhas tortas e olhos doces, com a frase, ele é meu melhor amigo. Me ajudem a encontrar. 3 dias se passaram. Nenhuma pista. A Galezeira já não conseguia fingir. Tinha os olhos fundos e falava menos que o habitual. Dormia mal, com o pano de prato nas mãos e a respiração pesada. A neta chorava todas as noites. O menino não comia direito. A praça, antes viva, estava silenciosa. A grelha do galeto ainda queimava, mas o sabor parecia ter perdido algo. O fogo continuava aceso, mas a alma estava apagada. Na tarde do 4º dia, um dos ajudantes do Espaço Caramelo encontrou um rastro de pegadas perto do antigo casarão da beira da estrada, onde morava um senhor conhecido como seu Nicodemos, um ermitão que vivia sozinho, cultivava abóboras e falava com galinhas como se fossem gente. O menino correu até lá. O senhor viu um cachorro caramelo, magrelinho, rabo torto? Seu Nicodemos coçou a barba. Vi sim. Passou por aqui ontem. Parecia cansado. Tava com um cortezinho na pata. Se enfiou ali naquele bambuzal e sumiu. O menino entrou correndo. Chão molhado, folhas cortando os braços, cheiro de terra molhada e bambu verde. E ali, no meio do mato, deitado entre 2 pedras, com a pata ferida, estava Caramelo. Seus olhos abriram devagar. Quando viu o menino, ergueu o focinho com dificuldade. O rabo balançou, fraco. Você voltou, e sussurrou o menino, ajoelhando-se. Caramelo tentou se levantar. Não conseguiu.
Estava com febre. Foi uma noite difícil. A veterinária local, chamada às pressas, disse que era uma infecção leve, mas ele estava desidratado e fraco. Precisaria de repouso e carinho. Ela se surpreendeu, desse cachorro tem uns 10 anos, mas o corpo parece mais velho. Como se tivesse carregado o mundo nas costas. E talvez tivesse mesmo. Nos dias seguintes, a cidade se mobilizou. Fizeram vaquinhas, doaram medicamentos, levaram paninhos, brinquedos, comidinhas caseiras. A praça foi tomada por crianças desenhando boas energias só para Caramelo. Cartinhas foram deixadas aos pés de sua caminha improvisada no espaço Caramelo, fica bom logo, Caramelinho. Você é meu herói. Sem você a feira não tem cheiro. A galezeira não saiu do lado dele por 2 dias inteiros. Cozinhava caldinhos leves, mexia a comida em silêncio, e à noite contava histórias baixinho. Quando você chegou aqui, era só um fujão sem dono. E hoje, olha o que virou. Caramelo se recuperou devagar. Passo por passo, como sempre viveu. Quando finalmente se levantou e caminhou até a barraca da galezeira por conta própria, sem ajuda, a cidade parou. Parecia um feriado. Tocaram sanfona. Tocaram sino. Tocaram coração. Naquela mesma semana, algo inusitado aconteceu. A Câmara Municipal, inspirada por tudo que se passava, propôs uma lei municipal, Lei Caramelo, que garantiria, a partir de então, a proteção legal da feira popular como patrimônio cultural e símbolo de união comunitária. Incluía manutenção de espaço livre para animais comunitários como Caramelo. Proteção da barraca original da galezeira como bem histórico. Apoio financeiro ao espaço Caramelo e programas de educação sobre adoção responsável. Foi aprovada por unanimidade. Na placa instalada no coreto da praça, escreveram, inspirado em um cachorro de rua que nunca pediu nada, mas deu tudo. A neta da galezeira, agora com caderno próprio de receitas, anunciou, um dia, vou cozinhar como a vovó. Mas vou dar o nome de tudo com o nome do Caramelo. Vai ter biscoito Caramelo, bolo Caramelo, suco Caramelo e feijão Caramelo? Provocou o menino. Ela riu. Também. Na última cena daquele verão, numa tarde dourada de fevereiro, as barracas estavam cheias, o fogo queimava devagar, o cheiro de galeto e banana assada enchia o ar. O menino servia os pratos com mais segurança, a filha da galezeira ensinava um grupo de jovens a fazer farofa de cuscuz, e a neta fazia pulseiras coloridas sentada na sombra. Caramelo, agora recuperado, estava no meio da praça. Deitado, como sempre, com o olhar sereno de quem sabia, e ali era o seu lugar. Não era mais apenas um cachorro de rua. Era história. Era memória. Era símbolo. E naquele silêncio entre risos e passos, no momento em que a brisa balançou as folhas do pé de jambo, a cidade inteira entendeu: o que mantém uma comunidade unida não é o concreto, nem a lei, nem o progresso. É o afeto. É o gesto simples. É o cachorro Caramelo que ensina, sem dizer nada, que todo mundo precisa de um lar, mesmo que seja uma praça, um prato quente, e alguém para chamar pelo nome. Com o verão aos poucos dando espaço para o outono, a feira estava mais vibrante do que nunca. A Noite da Tradição havia se tornado um evento mensal, e o Espaço Caramelo atraía visitantes de todas as partes da região. As barracas eram agora uma mistura harmônica entre a história antiga e as novas gerações que queriam preservar o que tinham de mais valioso. A galezeira se tornará uma figura respeitada, quase uma guardiã da memória cultural local. A filha, que havia decidido ficar mais tempo na cidade, começou a preparar um livro de receitas antigas com a ajuda da neta e do menino. Eles queriam registrar tudo antes que o tempo levasse os detalhes para o esquecimento. Caramelo, sempre em sua rotina, seguia com seus passos calmos pela praça, aceitando carinhos e acompanhando o movimento como um verdadeiro maestro silencioso da feira. Com o crescimento da feira, surgiu a ideia de criar um festival anual, o Festival da Feira Raiz, para celebrar as tradições culinárias, a cultura popular e a história da cidade. A organização ficou por conta da galezeira, da filha e do menino, que uniram forças com os voluntários do Espaço Caramelo.
A expectativa era grande, e os preparativos começaram meses antes. Mas nem tudo foi fácil. Durante a montagem dos estandes, uma surpresa abalou a galezeira. Entre caixas velhas que a filha encontrara no sótão da casa da avó, ela encontrou um antigo álbum de fotos, com retratos em preto e branco. Muitas fotos eram da sua juventude, da mãe, da filha ainda criança, mas havia uma foto em especial que chamou a atenção, um homem jovem, sorridente, segurando um bebê no colo. Era o pai da filha. Essa descoberta trouxe um misto de emoções para a galezeira. Ela guardava muitos segredos do passado, inclusive sobre esse homem, que havia desaparecido de sua vida sem deixar rastros. A foto trazia memórias que ela preferia esquecer e que agora, com o festival se aproximando, ameaçavam vir à tona. O menino percebeu que a avó estava mais fechada, e tentou perguntar, mas ela desviava o olhar. O festival aconteceu em uma sexta-feira de outono, com o céu limpo e a brisa fresca. A praça estava decorada com bandeirinhas coloridas, fogueiras pequenas acesas e música ao vivo tocando canções populares. Barracas ofereciam quitutes como mungunzá, bolinho de mandioca, carne de sol, e, claro, o galeto da galezeira, que era a estrela da festa. O público era variado, moradores antigos, turistas, jovens estudantes, crianças, e muitas famílias que se sentiam parte daquele reencontro com as raízes. No meio da festa, durante um momento de silêncio respeitoso para celebrar a feira e a comunidade, um visitante inesperado apareceu. Era um homem de meia idade, com olhos claros e sorriso tímido. Ele caminhou até a barraca da galezeira, e com a voz embargada, disse: "Eu sou o pai da sua filha." O silêncio que se formou foi tão pesado que parecia cobrir a praça inteira. A galezeira sentiu o coração acelerar, a respiração prender. O homem continuou: "Eu fiquei sabendo do festival e decidi voltar. Queria ver com meus próprios olhos o que vocês construíram." A filha, que estava ao lado da mãe, olhou surpresa para o homem, sem saber o que dizer. O reencontro não foi fácil. Palavras contidas, perguntas sem respostas, sentimentos misturados. O homem explicou que havia se afastado por razões que julgou necessárias na época, mas nunca deixou de pensar na filha. O menino observava a cena com uma mistura de curiosidade e respeito, percebendo que até os adultos têm seus próprios conflitos internos. O festival seguiu, mas a tensão pairava no ar. Naquela noite, a galezeira teve uma conversa franca com a filha. "Eu nunca quis que você se sentisse sozinha, meu bem. Mas eu também tive medo. Medo de errar, medo de perder você de novo. Eu entendo, mãe. E talvez tenha sido o medo que nos afastou tanto." As duas se abraçaram, e a neta, que escutava do lado, sorriu. Enquanto isso, o homem decidiu ficar na cidade para tentar reconstruir os laços que haviam sido quebrados. Ele passou a ajudar na feira, aprender as receitas antigas e se aproximar da neta, que o aceitava aos poucos. O festival terminou com fogos de artifício e promessas de um futuro melhor para a feira, para a família e para a comunidade. Caramelo, mais uma vez, estava no centro das atenções. Ele parecia entender que sua missão ia muito além do que um cachorro comum poderia fazer. Na última cena do capítulo, o menino caminhava ao lado de Caramelo pela praça já vazia. "Sabe, Caramelo, às vezes o passado bate na nossa porta quando menos esperamos." Caramelo olhou para ele com os olhos brilhando. "Mas o que importa é o que fazemos depois que abrimos essa porta." Os dias que se seguiram ao festival da Feira Raiz foram intensos. A cidade parecia acordar para uma nova era, onde passado e presente se encontravam com harmonia e esperança. A feira já não era mais apenas um espaço de comércio, mas um ponto de encontro cultural, um refúgio para memórias, sonhos e até reconciliações. A relação entre a galezeira, a filha e o pai ausente, que agora se tornava presente, começava a se transformar. Ainda havia mágoas, dúvidas, mas também uma vontade genuína de reconstruir aquilo que o tempo tentará apagar. Caramelo continuava ao lado do menino, sempre atento, como um guardião silencioso daquele mundo. No entanto, um segredo antigo estava prestes a vir à tona. Durante um dos dias de preparação para o próximo festival, a neta da galezeira, enquanto ajudava a organizar algumas caixas na casa da avó, encontrou um envelope escondido no fundo de um baú.
O envelope, amarelado pelo tempo, tinha um selo antigo e estava endereçado a minha querida filha. Ela entregou o envelope à mãe, que o abriu com mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta escrita pela avó da galezeira, falecida há muitos anos, que guardava um segredo sobre a origem da família e da feira. A carta dizia que a feira, muito antes de ser um evento, era um local sagrado para a comunidade, um espaço de resistência e acolhimento para aqueles que, como Caramelo, buscavam um lar. Ela revelava que o cachorro Caramelo não era apenas um animal de rua, mas um símbolo escolhido pela comunidade para representar a luta por dignidade, amor e pertencimento. Essa revelação emocionou a todos. A galezeira sentiu-se parte de algo maior, e compreendeu que seu papel na feira era muito mais profundo do que imaginava. O menino, que ouvia atento, entendeu que Caramelo era a alma viva daquela história, a ligação entre passado e futuro. Mas o segredo guardava ainda uma surpresa. A carta mencionava um antigo amuleto, perdido durante uma enchente, que simbolizava proteção e união para a comunidade. A busca pelo amuleto se tornou a nova missão. Caramelo parecia pressentir a importância dessa busca. Durante dias, ele guiava o menino e a neta por trilhas esquecidas, antigos caminhos que ninguém mais se lembrava. Eles enfrentaram obstáculos, terrenos difíceis, chuvas repentinas, e até um momento em que Caramelo se perdeu por algumas horas, causando uma angústia que uniu ainda mais o grupo. Ao final, encontraram o amuleto enterrado sob a raiz de um velho ipê, onde a feira tinha sido fundada décadas antes. O momento foi de pura emoção. Todos se reuniram ali, em volta do amuleto, sentindo a força da história e da comunidade. A partir dali, o festival ganhou um novo significado. O amuleto foi colocado em um pedestal no espaço Caramelo, como símbolo da união e da resistência. E Caramelo, mesmo cansado, continuava a ser o centro de tudo. No último momento do capítulo, enquanto a cidade se preparava para a noite do festival, o menino olhou para Caramelo e disse: "Você é mais do que um cachorro, Caramelo. Você é o coração da nossa história." Caramelo respondeu com um olhar profundo e um leve abanar de rabo, como se entendesse que a missão dele estava longe de acabar. O ar da manhã estava fresco e perfumado pela terra úmida da praça, agora mais vibrante do que nunca. O sol despontava lentamente por trás das montanhas, tingindo o céu de um laranja suave que parecia anunciar não só mais um dia, mas o início de uma nova era para aquela pequena comunidade. O Festival da Feira Raiz estava chegando à sua 4ª edição, e a expectativa era palpável. A feira havia crescido de forma orgânica, não apenas como um evento gastronômico, mas como um verdadeiro símbolo de resistência cultural e de união entre gerações. A partir da revelação do amuleto e das histórias do passado, cada participante carregava consigo a importância de preservar o legado. Caramelo, agora com seus anos bem marcados no pelo e no olhar, caminhava com passos firmes, embora lentos, pela praça. Era como se a própria alma da cidade caminhasse junto dele, na cadência serena de quem carrega o peso do mundo, mas não desiste jamais. A neta da galezeira, pequena e cheia de vida, preparava, ao lado da barraca da avó, pequenos pacotes de biscoitos de caramelo, a receita que ela própria criará e que já se tornará um sucesso local. Ao lado, o menino ajudava a montar os estandes, com a energia e a esperança de quem sabe que cada passo é uma conquista, ainda que custe sacrifícios. Nos meses que se seguiram à descoberta do amuleto, várias mudanças ocorreram na vida da cidade e de seus habitantes. O pai da filha da galezeira, que havia voltado para reconstruir laços, tornou-se um colaborador ativo no festival e nas ações comunitárias. Sua presença trouxe equilíbrio e um sentimento de completude que antes parecia impossível. Mas, para Caramelo, o maior desafio daquela nova fase foi manter seu papel de símbolo e inspiração, mesmo quando seu corpo começou a mostrar sinais claros de cansaço. Certa manhã, após um passeio lento pela feira, Caramelo sentou-se sob a sombra do velho pé de jambo. Seu olhar, calmo e profundo, encontrou o menino que se aproximava com um pedaço de pão de queijo. O menino sentou ao lado dele e acariciou sua cabeça. "Você fez muito, Caramelo. Mais do que qualquer um poderia imaginar." Caramelo respondeu com um olhar doce e um leve abanar de rabo, como se entendesse que sua jornada estava chegando a uma nova etapa.
Naquele mesmo dia, durante a reunião de organização do festival, a Galezeira apresentou uma ideia ousada de construir um centro cultural no coração da cidade, dedicado à preservação das tradições, da história da feira, e, claro, à memória de Caramelo e de todos os animais comunitários que, como ele, fazem parte da alma do lugar. O projeto foi recebido com entusiasmo unânime. Dinheiro começou a ser arrecadado, doações vieram de todos os lados, e voluntários se uniram para tornar aquele sonho realidade. Mas nada foi fácil. O terreno escolhido tinha problemas com a fundação e exigia muito trabalho para ser adequado. Além disso, alguns moradores temiam que a obra interferisse na rotina da feira, trazendo mudanças indesejadas. Foi preciso diálogo, paciência e esforço conjunto para superar esses obstáculos. O menino, a neta e a Galezeira lideraram as conversas, ouvindo cada voz, cada dúvida, e propondo soluções que respeitassem a todos. Enquanto isso, Caramelo passava seus dias entre a praça e o espaço Caramelo, onde voluntários cuidavam dele com todo o carinho do mundo. Um dia, durante uma tarde quente, o cachorro deitou-se sob o galpão ferroviário, local que se tornará sua morada simbólica. A neta sentou ao seu lado, falando baixinho sobre suas esperanças para o futuro, os sabores que ainda queria provar, e as histórias que queria contar. Caramelo fechou os olhos lentamente, sentindo o afeto e a segurança daquele momento. No final daquele outono, o Centro Cultural foi inaugurado. A cerimônia contou com a presença de toda a comunidade, autoridades locais, visitantes e muitos curiosos. Na entrada, uma escultura de madeira representava Caramelo, com seu olhar sereno e o rabo torto, exatamente como ele era. Ao lado, uma placa dizia: para o cachorro, que mostrou que a verdadeira casa é feita de amor, história e união. Durante o discurso de abertura, a Galezeira emocionou a todos ao falar: Caramelo não é só um cachorro. Ele é a lembrança viva de que cada um de nós merece um lugar para chamar de lar, um motivo para lutar e um coração para amar. O menino, agora com voz firme e olhar decidido, completou: nós aprendemos que o sucesso não vem de um dia para o outro. Que cada vitória tem seu custo. E que o esforço, mesmo que cansativo, vale a pena quando se faz junto. A festa continuou noite adentro, com músicas tradicionais, cheiros de galeto, farofa e doces que se espalhavam pelo ar. Crianças corriam com pulseiras coloridas, adultos compartilhavam histórias e risadas, e Caramelo descansava tranquilo, sabendo que seu legado estava seguro. Em uma cena final repleta de calma e emoção, o menino e a neta sentaram no banco da praça, com Caramelo ao lado. Eles olharam para as estrelas que começavam a brilhar no céu limpo. Você acha que ele sabe o quanto é amado? Perguntou a neta, acariciando o pelo do cachorro. Tenho certeza, respondeu o menino. Ele é o coração que mantém essa cidade viva. Caramelo soltou um suspiro de contentamento, fechou os olhos e dormiu, cercado pelo amor daquelas pessoas que ele ajudou a unir. E assim, entre histórias, sabores e gestos simples, a cidade descobriu que o que realmente importa não é o que temos, mas o que damos, em afeto, em cuidado, em presença. E que um cachorro Caramelo, olhando para um galeto na grelha, pode transformar vidas e escrever um final tão impressionante quanto qualquer conto de fada. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o balde, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.